senhor presidente, Adriano Ornelas, secretário Jonathan, amigos vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Mania FM e da Rádio Web. O que me trouxe aqui, senhor presidente, é cobrar mais uma vez essa audiência pública que foi pedido o requerimento da sessão, que até agora não ouvi falar nada se vai ter audiência, se não vai ter, sobre o trânsito de Una, entendeu? Então, cobrar mais uma vez a equipe da prefeitura se vai fazer essa audiência ou se vai deixar esse trânsito, essa bagunça que está aí. Então, estou aqui cobrando, o requerimento foi aprovado nessa Casa de Leis, por todos os vereadores, se vai ter audiência pública ou não. Vereador, me permite a parte? Ok. Só um questionamento sobre essas coisas do trânsito. Nós ficamos sem algumas placas que foram retiradas, e inclusive ali na rua da Defragro, ali foi retirado as placas primeiro, e agora arrancaram os mastros. A gente quer saber onde estão essas placas e onde foram colocados esses mastros, porque, pelo que me disseram, foi pessoas, inclusive, que nem são da prefeitura, que retiraram os mastros, no caso, aqueles ferros. Então, a gente precisa saber aí da administração o que está acontecendo. Tá? Lá no Nascimento, retiraram as placas também, ninguém sabe onde está. Então, a gente tem que pedir uma explicação aí. Tá certo. Tá, obrigado. Ok, então no dia a gente cobra isso também deles, não é isso? Tá certo. Eu queria também falar sobre os Correios de Una. Semana passada eu fui aos Correios, fiquei mais ou menos 2 horas lá. Fui no banco, fui no Banete, fui no Banco Brasil, voltei com a ficha. O Rogerinho, o vereador, estava lá junto. É uma vergonha que está acontecendo no Correio de Una. Criança que eu vi postar no Facebook, a criança deitada no chão, porque a mãe estava com 2 filhos. Lá não tem questão se é idoso, se está com o filho no colo, se não está. Uma criança de 3 anos, mais ou menos, deitada no chão, dormindo, e a mãe com outra criança no colo, e nem por isso deram preferência, que existe a lei para isso. Então, cobrar a Prefeitura de Una, que nós temos uma lei, tá certo? Até pediu o Elias, eu acho que o Elias esqueceu de passar essa lei, mas nós temos uma lei aqui que fala sobre bancos e similares. Correios hoje é questão até de igualdade hoje. Lá tem um Banco do Brasil, que é uma correspondente do Banco Brasil. Antes era o Bradesco, hoje é do Banco Brasil. E a verdade é o seguinte, lá não tem banheiro, que é obrigatório, a lei pede banheiro. A lei pede água, que você tem um bebedouro, lá não tem bebedouro, entendeu? E lá também é questão de minutos. Você ficar 2 horas no Correios e não ser atendido. Teve gente lá que ficou mais de 3 horas. Eu ainda fui mais cedo, que demos sorte ao Rogerinho, o cara chegou e estava com a encomenda nossa na moto. Então entregou pra gente, viu a gente ali. Então não precisamos de ficar lá mais tempo. Mas senão eu tenho certeza que ficaríamos mais de 3 horas aguardando, sem local para sentar, sem nada. Então, se nós temos a lei, nós temos fiscalização da EDU, nós temos fiscais. Já falei sobre isso outras vezes, aqui não é a primeira vez que eu falo sobre isso, não. Então, eu queria pedir à administração que está terminando, já que, de repente, não sei o que aconteceu, mas quem sabe de agora nos resolve lá cobrar, colocar uma pessoa lá para fiscalizar isso. Que tem multa, tem várias consequências. A lei aqui, ó, Lei 2.134 de 2008. Certo? Dispõe sobre tempo máximo de espera para atendimento da agência bancária do município e das providências. Certo? Então, o que acontece? Incluindo, olha só, parágrafo único, artigo 1º, parágrafo único. Fica incluído nessa lei a ECT, Empresa de Correios e Telégrafos, por prestar serviços similares a agências bancárias. Tá? Então, na própria lei, já fala sobre os Correios. Uma parte, velho. Ok. Aproveitando também, como Vossa Excelência dispôs sobre o Correio e essa demora no atendimento, porque a gente sabe que o Correio foi criado com o objetivo de entregar correspondência. Hoje virou um banco. Isso. Então, a demora, onde fica lá esperando, eu acho que o Correio deveria separar lá um funcionário para entregar as correspondências, porque tem gente que às vezes vai pegar uma correspondência e fica 2, 3 horas lá para pegar, enquanto todo mundo fazendo o banco. Isso. Então, acho que deveria separar quem vai atender ao banco e quem vai atender, né, as correspondências. E com isso também, como Vossa Excelência falou, separar também as prioridades onde que tem que ser atendido. Obrigado. Então, eu queria pedir à administração, colocasse um fiscal lá, tá, para começar a cobrar isso. Não só a questão do tempo, mas a questão de banheiros, que tem que ter, e a questão de um bebedouro também. Tá certo? E por último, eu queria falar, Una, graças a Deus choveu, está chovendo, nós temos agradecido, nós que mexemos com a zona rural,
Temos agradecido essa questão da água. Nós que moramos dentro de Una, agradecemos porque nossos mananciais estão começando a voltar ao normal. Precisa de muito mais chuva, já está começando a voltar minas que não já tinham secado nossas propriedades. O rio, você vê que já está melhorando a questão da vazão da água deles. Mas eu queria aqui pedir, foi feita uma obra em frente à casa da minha mãe, como todo mundo sabe, e aquela pracinha, a reforma da pracinha. Quando foram fazer, fizeram a passarela em frente da casa dela. E eu pedi ao engenheiro, chamei o Denis para ir lá, chamei o secretário de obras, chamei o prefeito Rogério Cruz, o pessoal que fazia parte da construtora, mostrei a eles, primeira chuva que viesse, ia entrar água dentro da casa da minha mãe. Sem educação, eu falo sem educação, depois que ele me conheceu, que deu um esporro ali na hora, ele depois baixou a crista. A casa de vocês está abaixo do nível da rua. Aquela casa tem 60 e poucos anos, meu pai fez aquela casa. Tá? Foi uma das primeiras casas da pracinha, foi aquela casa. Nós tínhamos uma casa em frente à casa do Sr. Mecheque, e depois fizemos o embaixo, e depois mudamos lá para baixo, nem nascido eu era, né? Mas quem não conhece, igual veio ele, a casa de vocês está abaixo do nível. Fizeram, muita discussão, colocaram uma gradezinha lá. Primeira chuva, sexta-feira que deu, entrou dentro da casa da minha mãe. Só não entrou dentro da casa, nós colocamos tinha uma barricade, mas entrou no corredor lateral, tivemos que furar um muro lá atrás para a água sair. Então eu queria agora pedir o responsável, que é o Denis, ao secretário de obras, na época era o Aldrin, ao responsável pela empresa, ao prefeito Rogério Cruz, que dê um jeito nisso. Porque se não der, ir no Ministério Público é muito fácil. Vai demorar 10 anos, 15 anos para resolver. Enquanto isso, minha mãe tem 97 anos e merece um pouquinho de respeito. Então, ou resolvo aquilo, ou eu vou pegar uma cavadeira e vou arrancar aquilo dali. Eu vou abrir uma vala ali. Porque minha mãe não tem obrigação, com 97 anos, de ficar enxugando casa, não. Tá? Graças a Deus, na hora da chuva, ela já tinha de deitar, que idoso sabe como é que é. Começa a trovejar, relampear, vai deitar. Então, estava eu, a Ladir, minha irmã, cercando água para não entrar dentro de casa. Então, eu queria pedir à administração que desse um jeito, não é difícil, mas resolvesse. Porque uma casa tem 60 e poucos anos, nem com as enchentes que teve dentro de Una, nunca entrou uma gota de água ali dentro de casa, a não ser quando dá vazamento no telhado. Mas, por causa de chuva, de responsabilidade, isso foi avisado, foi pedido, foi falado, mas fizeram de conta que não ouviram. Hoje, quem quiser ir lá ver, pode ir lá. A passarela é mais alta que a casa, subiram um pouquinho a calçada, e aconteceu o quê? Agora que a água entra para dentro de casa mesmo. Então eu queria pedir ao prefeito e todos os responsáveis que dessem uma olhada naquilo com a mais urgência possível, tá? Eu ia fazer um requerimento, mas cheguei mais tarde. Queria pedir a vocês, vereadores, que conhecem a minha mãe, conhecem a idade dela ali, que reforçasse esse pedido lá para eles. Tá? Porque depois de tantos anos morando ali, a gente tem que passar raiva e fazer minha mãe naquela idade, passar raiva para água dentro de casa, é uma vergonha, tá? Então eu queria pedir a vocês que me ajudassem nisso também, que fosse resolvido esse problema, tá certo? Uma boa noite a todos e muito obrigado, boa noite a todos.